Muito bem. Vamos agora tratar de um assunto bíblico. Eu quero que você, se tiver Bíblia ou acesso a algum tipo de canal que lhe mostre o livro de Eclesiastes, eu preciso que você se dirija ao capítulo 12 e vamos analisar o capítulo 12. Do capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Por que nós vamos fazer essa análise? Porque uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim: Hernani, você sabe que eu venho de linha evangélica e eu queria saber por que só os espíritas falam em cordão de prata. O cordão de prata segura o espírito junto ao corpo. E a gente não, estudando a palavra de Deus, a gente não vê nada disso. Então, a resposta que eu dei foi, por isso decidi gravar esse vídeo aqui, esse áudio e vídeo ao mesmo tempo, por conta desta falta de esclarecimento, por conta de alguns teólogos que não passam isso para os seus correligionários. Então vamos ler, vamos estudar Eclesiastes agora. É um livro do Velho Testamento, está na Bíblia. Vamos lá, capítulo 12, versículo 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e que voltem as nuvens depois da chuva, no dia em que os guardas da casa tremem e os homens fortes se curvam, em que as que moem pouco numerosas param, em que as que olham pela janela perdem seu brilho, quando se fecha a porta da rua e o barulho do moinho diminui, quando se acorda com o canto do pássaro e todas as canções emudecem, quando se teme a altura e se levam sustos pelo caminho, quando a amendoeira está em flor e o gafanhoto torna-se pesado e a alcaparra desabrocha. É porque o homem já está a caminho da sua morada eterna, e os que choram sua morte começam a rondar pela rua. Antes que o fio de prata se afrouxe, repito, antes que o fio de prata se afrouxe e a taça de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a roldana arrebente no poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu, vaidade das vaidades, diz Coelet, tudo é vaidade. Aqui tem um epílogo, né, que fala que além de ter sido sábio, Coelet também ensinou o conhecimento ao povo, ele ponderou, examinou e corrigiu muitos provérbios. Coelet procurou encontrar palavras agradáveis e escrever exatamente palavras verdadeiras. As palavras dos sábios são como agrilhões e como estacas fincadas pelos autores das coletâneas. É o dom de um pastor único. Enfim, vamos lá. Esse trecho aqui de Eclesiastes tem muita linguagem simbólica. Se você analisar, está falando lá que toda essa simbologia, desde aquela parte, fala que antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e que voltem as nuvens depois da chuva, quando se fecha a porta da rua e o barulho do moinho diminui, que levam sustos pelos caminhos, que a amendoeira está em flor e o gafanhoto torna-se pesado. Isso tudo significa uma coisa só, que a vida é cíclica. E tudo que começa tem um meio e tem um fim. Né? Seja bom ou seja ruim, as duas certezas que nós podemos ter,
As duas grandes certezas são a morte e a impermanência. Pronto, essas são as duas grandes certezas. E que da vida só se leva o que se vive e só se vive o que se sente. Aqui, mais especificamente, no capítulo 12, versículo 6, é onde você vai encontrar dizendo: antes que o fio de prata se afrouxe e a taça de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a roldana rebente no poço. Entendeu? Já fala sobre o cordão ou fio de prata que segura o espírito ao corpo, então não é coisa de espírita. É só uma questão de se aprofundar. Então, se na igreja que a pessoa vai não ensinou sobre isso, tá bom de começar a ensinar. Isso vem falar também sobre a imortalidade da alma. E aí é que a gente nem vai entrar no mérito da questão se o espírito fica dormindo aguardando o juízo final ou não, porque isso é outro assunto teológico, tá? É outra discussão. Aqui a gente está trabalhando a questão do espírito, o que prende o espírito ao corpo, o cordão de prata. Isso até na Bíblia está sendo citado. Tá bom? Então, tomar muito cuidado. Vamos dizer, mas isso não é bíblico. Outra coisa que falam muito, né? A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia não diz, eu não acredito em vida após a morte porque ninguém voltou para contar. A Bíblia, para aqueles que acreditam tanto na Bíblia assim, a Bíblia é um dos livros mais ricos em termos de reencarnação, até porque todos os profetas eram reencarnacionistas. Eram judeus, a maioria deles. E todo judeu é reencarnacionista. O judaísmo tem como a reencarnação como um dogma, não é algo que se discute, que é algo que se opte, eu acredito ou não acredito. Por exemplo, dentro da Igreja Católica, tem gente que crê, tem gente que não crê em reencarnação, porque não é um dogma da Igreja Católica. Agora, para você pertencer a uma religião e você não aceitar os dogmas, então você tem que sair. Então, geralmente, a Bíblia, melhor dizendo, é o livro que mais afirma e confirma a reencarnação. Mas tem uma passagem que diz: ao homem caberá morrer uma vez só e nascer e morrer uma vez só. Então, se ler o texto inteiro, vai ver que não é nada disso que está querendo dizer. Agora, a pessoa tira uma frase do contexto e vem com um pretexto contrário ao que o texto realmente quer dizer. Em nenhum momento isso procede. O homem nascerá uma vez só e uma vez só morrerá. Existe essa frase, mas se você pôr ela dentro do contexto do texto, você vai ver que não foi isso que ela quis dizer. E outra coisa que me perguntam, né? Esse Quelet foi um cara, foi o... Quelet é todo pregador, né? Quelet era o nome dado, ou Kelet, ou Quelet, do hebraico, significa aquele que fala para o povo, aquele que prega. E que prega com sabedoria. Então, por exemplo, era um título dado, né? O rei Salomão era considerado um Quelet. O rei Salomão, filho de Davi, que reinou em Jerusalém, porque ele era considerado um sábio. Há quem diga, né, que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão já idoso. E outros dizem que teve um dedo do profeta Ezequias. Então, há quem diga, né, são discussões de Isaías, enfim. Igual o Cântico dos Cânticos, né? Atribuem-se muito a esse pessoal todo, Ezequias, Isaías, Salomão. Então, a gente nunca talvez saiba 100% a verdade, que até no plano espiritual há controvérsias sobre quem foi, quem não foi. E agora, o pregador, né, o Quelet, tudo indica que foi um grupo de sábios, né? Ou pode-se dizer também Quelet numa tradição mais espiritualizada,
da Cabala, você pode entender Quelet como o eu superior, falando através de um sábio. Isso que, porque o texto está dentro de um livro chamado Eclesiastes, que quer dizer convocação para uma assembleia. Se tem uma convocação para uma assembleia é porque tem uma autoridade, essa autoridade tem um certo grau de amor pelo seu povo e de sabedoria para passar para esse povo, senão não teria autoridade. E o livro de Eclesiastes ele vai trabalhar muito essa questão, né, da problemática do sentido da vida, uma análise sobre a vida, o mundo, o dia a dia, falando sobre a futilidade, a inutilidade de muitas coisas. Se você reparar, no final do capítulo 12 fala muito assim, fala uma frase, vaidade das vaidades. O que quer dizer? A vaidade no hebraico antigo não tinha só o sentido de cuidar da aparência, né? Tinha o sentido também das coisas transitórias, passageiras, ou seja, o peremptório do peremptório, o fugidio do fugidio, o transitório do transitório, o efêmero do efêmero, o breve do breve. Ou seja, não se apegue às coisas daqui, porque isso são coisas passageiras, são títulos. Então, o livro de Eclesiastes inteiro ele traz muitos conselhos sábios e aponta para o verdadeiro sentido da vida, que é você se redescobrir, você iluminar, expandir sua consciência. Iluminar e expandir. Então, os sacerdotes, né, acabam usando muito esse livro. Há quem diga até que fala, mas Salomão não pôde ter escrito porque ele estava depressivo na época. Uma pessoa depressiva não tem saco, nem pique para escrever um livro. Depende. Primeiro, não tem provas que ele estava depressivo. Entendeu? E segundo, quer dizer que mesmo que ele tivesse depressivo, uma pessoa depressiva ela não pode alertar as pessoas sobre as coisas. Então, a pessoa tem que pensar também. Outra, estava depressivo por quê? Se ele tinha levantado todo um templo em Jerusalém e realizado tantos feitos bons. Então, não tem por que ficar acusando eles de depressão, não. Enfim, o livro de Eclesiastes ele vem trazer essa noção, né? Que é a vaidade da vaidade, tudo é vaidade, ou seja, é um caráter transitório, às vezes até inútil, vão das realizações humanas na Terra. Isso. O cordão de prata existe e a gente tem que ficar atento. Tá? Quem puder também futuramente ler Eclesiastes 11, vai ter uma passagem muito interessante que fala: quem fica esperando que o tempo mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Isso é interessante. Uma vez perguntaram para o Chico, né? Chico, você tem que estar bom para fazer essas coisas. Se eu for para o Chico Xavier, né? Se eu for esperar que tudo fique bem para me fazer o meu trabalho, ou começar a fazer alguma coisa, nunca teria começado nada e nem como terminaria. Então, você sentiu no coração que seu caminho é o caminho X ou o caminho Y, pede confirmação para Deus, pede suporte para Deus e segue e arque com as consequências. Tá bom? Deus abençoe você por ter tido essa paciência para estar aqui com a gente ao longo desse trabalho. Peço a você que dê um like aí nos nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e envie esse vídeo para outras pessoas que têm afinidade com o nosso trabalho e que possam se inscrever também. Tá bom? O canal não é monetizado, então eu não ganho dinheiro com o canal. Eu preciso muito mesmo do apoio de vocês se inscrevendo e divulgando
o nosso trabalho. Que Deus abençoe, muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.